Olá, tudo bem? Que bom que você veio ao nosso estudo novamente. O estudo de hoje vai falar sobre a fonte inesgotável de doçura. Sabe quem é? Sim, é Deus. O tema de hoje é o próprio Deus. Vai ser uma conversa muito agradável. Por isso, eu convido você a participar conosco. Vem comigo! No estudo de hoje, vamos ouvir as explicações da professora Rita Abreu. Tudo bem, professora? Tudo bem, Gislaine? Bom tê-la aqui conosco, viu? Obrigada pelo convite. Prazer. Prazer é nosso. E do pastor Montano. Tudo bem, pastor? Seja bem-vindo. Tudo bem, estou feliz de participar desse estudo. Nós Acho que vai também. ser uma experiência bem agradável. 100 bilhões de litros de água doce desembocam no mar diariamente. No total, são 1,3 quatrilhão de litros de água em todos os oceanos. Os oceanos têm uma camada pela terra de 24 mil quilômetros e uma profundidade, em média, de 3,2 quilômetros dessa fundura toda aí. É muita água. E sabe, compreender Deus é querer colocar toda essa água dentro de um copo. Por isso esses assuntos de Deus, trindade, o Deus é um, é três, é meio difícil para mim, sabe? Eu preciso que vocês me expliquem, porque diante de tantas teorias, a gente fica até na dúvida se ele existe mesmo ou se isso é só teoria. Como é que é? A Bíblia tem como mostrar que Deus existe, professora? Explica para mim. Então, Gi, a Bíblia, ela não gasta tempo nem texto tentando provar a existência de Deus. Ela é taxativa. Ela já começa dizendo assim: e no princípio criou Deus os céus e a terra. Né? E em Isaías 43, nós lemos lá nos versos 10 a 11, o próprio Deus nos dizendo o seguinte: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Né? Deus é Deus, Deus se revela. Como é que a gente pode crer na existência de Deus? Ele se revela a nós através da sua palavra. Em Hebreus 1 é nos dito que Deus nos falou através dos profetas, nos falou através do seu Filho, através dos apóstolos. Né? Ele se revela para nós através da criação de Deus, através da natureza. Quando ele diz, lá em Salmo 19, versos 1 e 2, que os céus e a terra proclamam a glória de Deus. É como se essas coisas fossem uma evidência de que da ele existência existe, que existe um Deus maior. Exato. E o próprio Jesus, quando veio a essa terra, veio para nos salvar, mas também para nos mostrar o Pai. Mas como é isso? Jesus também é Deus? É isso, pastor? Jesus também é Deus. Nós temos evidências em toda a Bíblia, no Velho e Novo Testamento, que esse Jesus é Deus. Por exemplo, Isaías, no capítulo 9, a gente lê aqui assim, ó, Isaías, capítulo 9, versículo 6, a gente lê: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Interessante que os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas, João, quando tocam nesse texto, eles aplicam a pessoa de Jesus Cristo. E quando a gente vai ao Evangelho de João, agora o Novo Testamento, no Evangelho de João, João começa assim. Na verdade, todo o Evangelho de João é um esforço, sabe, um esforço para mostrar que Jesus Cristo é Deus de fato. Então, o Evangelho começa assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, o Verbo era Deus. E aí você tem a confirmação disso no verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. A gente podia até avançar, e aqui, por exemplo, em João capítulo 8,
quando os judeus queriam apedrejar Jesus, e tinha um motivo porque queriam apedrejá-lo. Aqui, São João 8, 58 diz assim: respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. E aí o verso seguinte diz assim: então pegaram em pedras para atirarem nele, não é? Porque Jesus estava declarando que era Deus, né? Então, isso se referindo-se a Jesus. A Jesus Cristo. E aí ainda tem uma outra pessoa aí, é isso, o Espírito Santo, como é que fica? Ele também é Deus, ele é uma parte de Deus, ele é uma energia de Deus? Ele também é Deus. O livro de Atos nos fala sobre isso, no capítulo 5. Lá nós lemos sobre a venda de um terreno e Pedro falando com Ananias o seguinte. Ele diz assim: então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. O texto aqui, veja que não tem interpretação, não é um texto com simbolismo, é literal. Uma outra coisa, professora Rita, é que às vezes as pessoas não entendem a questão da natureza do Espírito Santo, porque quando a gente usa essa expressão Espírito Santo, a gente pensa que o Espírito não é uma pessoa, né? Mas também encontramos na Bíblia evidência que o Espírito Santo é uma pessoa. Por exemplo, Efésios capítulo 4, versículo 30 diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo. Né? A gente não entristece uma força, uma energia, a gente entristece uma pessoa. Não é porque na criação diz que o Espírito pairava por sobre as águas, da ideia que tinha um Espírito lá assim, Mas essa palavra pairava é a mesma expressão de uma águia sobrevoando, né? Voando por cima de alguma coisa. Então, o Espírito Santo estava sobre as águas, estava andando ou viajando ou voando por sobre as águas, né? Então, não era uma coisa etérea, sem forma, sem nada. Era alguém que estava sobrevoando e vendo as coisas, né? Entendi. Porque a Bíblia nos mostra que o Espírito Santo é uma pessoa, porque ele se entristece, ele pensa, Isso. ele decide, ele escolhe, né? Como nós temos textos em que é nos dito que lhe aprouve tomar tal decisão. Né? Ele é uma pessoa como Deus, Deus Pai, como Jesus. Só que para nós é mais difícil imaginar a figura do Espírito Santo, porque ele nos é apresentado na Bíblia como línguas de fogo, uma pombinha, um vento impetuoso. Né? Jesus, a gente tem aquela imagem daquele rosto galileu, Deus Pai, parece assim o Deus que tem o cabelo branco, que está sentado num trono, né? Essa imagem que nos passaram. Mas o Espírito Santo é tão Deus quanto o próprio Cristo e o próprio Deus Pai. Mas então, professora, são 3 deuses, então? Como é que é isso, pastor? Na verdade, a gente nunca vai poder compreender totalmente essa questão de Deus e da Trindade. Assim como você usou na ilustração aí do oceano, né? Quando a gente tenta compreender a Deus, é tirar, né, o oceano, tentar colocar num copo d'água, num balde, né? E a gente sempre vai ter uma ideia limitada de Deus. Mas isso não importa, porque mesmo que a gente tire a água do oceano, a gente tem contato com a água e tem uma noção do que é o oceano. Quando a gente sabor, pelo menos. Do seu sabor, né, de algumas características. E isso é suficiente, isso basta. Porque um dia os discípulos perguntaram para Jesus: nós queremos ver o Pai, isso é suficiente? E Jesus respondeu assim: quem vê a mim, vê o Pai. Isso é suficiente. A gente tem que olhar para Jesus e ver Jesus. Mas quando se fala da Trindade em si, nós também temos evidências dessas 3 pessoas unidas. O tempo não permite, mas a gente pode mencionar algumas passagens da Bíblia. Por exemplo, Paulo, quando pronuncia uma bênção lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, ele diz assim: e a graça de Deus, a comunhão do Espírito, o amor de Cristo estejam com todos vós. Lá em Gênesis também.
em Gênesis, capítulo 1, versículo 6, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Né? E a palavra Deus que aparece no Gênesis, aqui nos primeiros capítulos, é a palavra Elohim, que é uma palavra plural, está no plural, não Mas, está no pastor, se singular. são 3, então por que a gente disse que é só um? Porque é só um Deus. Várias vezes fala que é um Deus, 3 pessoas distintas. A gente não tem dificuldade, por exemplo, com um casal, né? Deus disse assim, o homem se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. E a gente entende isso, e a gente aceita isso. São 2 que formam um casal. São 2 que formam um casal, exatamente. São 3 pessoas distintas, né, pastor? Isso. Mas com os mesmos propósitos, os mesmos atributos. Exatamente. Com um objetivo muito definido, que é a nossa salvação. Esse é o ponto, esse é o ponto. Acontece que a gente sempre faz uma hierarquia, o ser humano faz uma hierarquia. Então a gente quando fala pai e tem um filho, né, e tem uma hierarquia, o pai tem um filho, né, e a gente já então condiciona que o Espírito Santo vem em terceiro plano. Só que eles acordaram, Deus, a Trindade acordou entre eles, não, você vai ter este papel, você vai ter esse papel, você vai se submeter a mim. Eles acordaram isso com o objetivo de salvar o homem e também com o objetivo de ensinar o homem como as coisas funcionam. É pedagógico também, né? É didático a gente entender desta maneira, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A professora Rita falou sobre os atributos deles. Então, se são 3 e eles são um só, quais são esses atributos que fazem dos 3 ser Deus? Bem, aí a Então, gente tem... Pode falar. Pode falar, pastor. Deus, ele é onipresente, onisciente. Salmo 139, vamos ler essa passagem? Salmo 139 tem esses 2 atributos de maneira muito clara aqui, né? Diz assim, Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já conhece toda. Tu me cercas por detrás e por diante, e por sobre mim pões a mão. E aí você lê no versículo 7, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Ou seja, os primeiros versos falam da onisciência de Deus. Me sondas, me conheces, conheces meus pensamentos. Ainda a palavra não saiu da minha boca, o Senhor já sabe toda essa palavra. E também, não importa onde eu esteja, o que eu esteja fazendo. Aí aqui diz mais, ainda que eu tome as asas da alvorada, vá para os confins dos mares, ainda assim o Senhor estará ali. Né? Deus é onipresente, está em todo lugar. Deus é onisciente, sabe todas as coisas. Deus é onipotente. Jesus, referindo-se àquela questão do rico entrar no céu, né? E os discípulos falaram assim, mas como é que pode ser isso? Jesus falou assim, olha, para Deus nada é impossível. Nosso Deus é o Deus das coisas possíveis, né? Deus também é justo. Deus é imutável, né? Ele não muda, né? Malaquias fala sobre isso, né? Eu sou Deus e eu não mudo. Né? Então, seria como se fosse um cacho de uva. É um cacho só, mas tem várias uvinhas. É uma ilustração um pouco limitada, né? Porque esses atributos, eles não estão em Deus, eles são o próprio Deus. Né? É igual a definição do amor de Deus. Né? Deus não tem amor. Ele é amor. Então, todas as coisas ele é essas coisas, ele não tem essas características, mas isso faz parte da sua natureza inerente. Não, eu digo em relação a ser 3, né? Isso, Um três? só, mas são 3 ao mesmo Isso. tempo, como um cacho de uva. Por exemplo, claro que não dá para entender. O que você ia falar? E o importante é a gente entender também que os 3 são eternos, nunca foram criados. Né? Jesus é chamado de Deus Filho porque Ele se fez Filho, para poder nascer aqui e morrer por nós, porque como Deus Ele não poderia morrer. Né? E a própria Bíblia nos diz em Miqueias 5:2 que Ele é Deus bendito desde os tempos da eternidade. Então Jesus não passou a existir a partir do momento que Ele nasceu nesse mundo. Ele já era
Ele já é, ele é o eu sou. Isso. Deus Pai, Deus é como o pastor colocou ainda há pouco, é uma forma assim pedagógica, didática para a gente poder entender, né? Isso. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas não existe hierarquia entre eles. Um não é mais do que o outro. Às vezes eu tenho medo de usar as ilustrações, porque elas são sempre limitadas para se referir a Deus. Mas a gente pode, por exemplo, usar uma ilustração de um triângulo equilátero, né? E você vira o triângulo e ele está sempre com a mesma forma, né? E se você escrever de um lado, desenhar a gravura do triângulo equilátero, escrever Pai, Filho, Espírito Santo e virar, e você vai ter sempre as mesmas coisas, mesmo tamanho, não é? E você pode fazer essa mudança que não vai afetar nenhuma das três pessoas. Entendi. Muito bem. Eu acho que deu para entender, começar a entender esse Deus tão infinito, né? Amém. Mas diante disso, pastor, o senhor pode deixar um recado para as pessoas que estão nos assistindo? Ok. Para você que está assistindo esse nosso curso, eu queria dizer para você uma coisa que é muito importante a respeito de Deus. É que Deus, Ele vai fazer tudo para se aproximar de você e falar com você. A irmã professora Rita mencionou aqui, Hebreus 1, versículo 1, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras. É assim que Deus faz. O objetivo, Deus vai usar todos os meios para chegar perto de você e dizer para você, eu amo você, eu quero o seu bem e eu quero falar com você. Então, aproveite este momento e aproveite os estudos que seguirão para abrir e abra o seu coração e abra a sua mente para conhecer a Deus. Jeremias escreveu assim, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Você quer conhecer a Deus? Você quer ter um encontro com Ele? Então o busque de todo o coração e você vai encontrá-lo. Quanta coisa a gente precisa ainda aprender sobre essa mais doce verdade, sobre esse Deus infinito. A gente só está começando. Estamos apenas no 3º estudo e agora eu fiquei ainda mais ansiosa para aprender muito mais sobre esse nosso Deus. Então, até o próximo estudo. Tchauzinho!